Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador de nossa alma, amém? Glórias a Deus pelas oportunidades diárias, né? Que nos acrescenta conhecimento. Louvado seja Deus, né? Hoje, falar a respeito do propósito do Senhor na humanidade. Eu vou colocar algumas mensagens, todas unidas no sentido, né, no propósito aqui do conhecimento, a respeito do propósito do Criador, da humanidade, sobre a humanidade. E glórias a Deus, né? Porque o Senhor, Ele é poderoso. E eu vou ler, mas isso aqui vai ser para conclusão do final, né? O objetivo aqui vocês se atentem. Vou aqui para Mateus. Aqui Mateus 18, versos 21 diz, versos 19, tá? E 20. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Louvado seja Deus. É um assunto que ele é muito extenso e profundo. E eu preciso colocar algumas outras mensagens, né? E vocês fiquem muito atentos, né? Que o Criador continue a nos dar a direção, o entendimento da letra de modo espiritual. Glórias a Deus por isso, né? Então, o Criador Todo-Poderoso, quando ele viu a necessidade de criar o homem por conta de um propósito dele, que hoje nós conhecemos aí, né? A criação, a humanidade. O Senhor colocou o homem no lugar reservado, que é o Éden, um jardim. E eu falo bastante a respeito, né? De Adão. E ocorreu que houve ali a queda. Quem é conhecedor bíblico, né? Houve a queda, a mulher, da curiosidade, teve aí a curiosidade do conhecimento do bem e do mal. E o texto relata que Adão também cai. E a exortação para que eles não comessem desse fruto foi para Adão. Considerando aí já lá na frente o que o Yeshua ressuscitado vai colocar para o apóstolo, né? O homem é a cabeça da mulher e Cristo a cabeça do homem. O que houve aí? Houve uma concordância. Olha o perigo, né? Uma concordância sem discernimento. Eles tomaram uma decisão que levou à desobediência, à queda. A decisão deles resume na desobediência. E essa desobediência os levou à queda. Nessa condição, eles não poderiam mais continuar nesse lugar reservado, porque exigia deles confiança, obediência e foco. Foco nos propósitos do Criador, que vai dizer já o Evangelho. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu tenho que voltar lá para Gênesis, né, para falar a respeito desse assunto. Claro que o propósito do Criador é gigantesco, tá? Mas eu vou colocar aqui em relação à humanidade.
E aí vai relatando, né? Porque vem os filhos, depois há o homicídio por conta de sentimentos aflorados de Caim. E ao primeiro homicídio, né? Aí vem Sete, e a linhagem de Sete, a Bíblia diz que Sete era bom, né? E fez ali a vontade de Deus. Aí vem Enoque, e o Senhor está ali, né, no segmento de orientar esses homens que deram ouvido à voz de Deus e às suas orientações. A Bíblia diz que Enoque ele foi arrebatado, não se encontra o corpo de Enoque. E aí temos o relato de Noé e a necessidade de uma purificação por água. Essa purificação, a necessidade dessa purificação por água, porque o Criador se arrependeu de ter feito o homem e ele entristeceu-se por isso, né? O coração de Deus entristeceu, porque ali estava ocorrendo a corrupção da humanidade. Está escrito lá em Gênesis 6. Então foi reservado, e aí é confirmado lá em Pedro, que apenas 8 pessoas foram reservadas da morte. E essas 8 pessoas da família de Noé. E aí, né, foi seguindo. Tem ali a confusão de línguas, porque eles já estavam querendo ter o domínio, né? E quando o homem quer ter domínio, tá tirando o Criador do foco. Domínio não de si, que o conselho dado a Caim lá atrás foi que ele tivesse domínio de si, né? Capítulo 4, verso 7. Para que ele fizesse o bem e tivesse domínio de si. Só um instantinho, pessoal. Então, retornando, Caim, ele foi exortado por Deus porque ele estava com sentimentos aflorados, querendo se auto-justificar nos seus frutos. E aí o Criador aconselha a ele: se tu não fizer o bem, tu não será aceito, pois sabe, se não fizer, o pecado ameaça a porta, deseja conquistá-lo, mas tu deve dominá-lo. Ele tinha que ter domínio próprio dos instintos, dos sentimentos, porque a orientação do Criador, o objetivo, eu vou lá um pouquinho lá para frente, Moisés, era que não deixasse de existir um povo, que ouvisse a voz de Deus e que se atentasse às suas orientações, a proclamar o Deus, Criador dos céus e da terra, e ser separados para que toda a terra não se corrompesse, em todas as práticas que lá em Gálatas vai colocar claramente. Então, chegaria um momento, porque foi ordem do Criador que procriasse, depois que a arca ali, né, Criador da orientação, então eles tinham que procriar, né, já que ficou ali apenas esses, né, foram escolhidos, procriar-se, porque essa foi a ordem lá desde o Éden, né, desde o Éden não, quando eles saem, eles procriam, né, tem aí Caim e Abel. Então, que o homem subjugasse sobre toda a criação. Então, o homem ele estaria sim no controle, mas não no controle de vidas. Porque quando chegou a esse ponto, no caso da corrupção da humanidade, filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, alinhamentos. Quando começam a acontecer os alinhamentos, os acordos para prostituir-se
com coisas contrárias à vontade do Senhor, então tira Deus do centro. E o homem passa a ser o centro. O homem, suas vontades, seus instintos, seus desejos. Então o Senhor passa a não ser não é o Criador no conceito de conhecimento, entendimento, né? Esse homem entende que ele não precisa de Deus, né? Todos nós precisamos do Senhor. Então o homem, ao invés de progredir ao longo do seu desenvolvimento, ele vai regredindo e chega num estágio malicioso, chega num estágio agressivo e até chegar num estágio perigoso. Sempre avançando campos. Porque eu li aqui, né? Eu vou ler novamente. Aqui em Mateus 17, verso 19 diz: Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois aonde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui é um grupo específico, pessoas que têm fé em Cristo e conhecem o Evangelho. Essas pessoas unidas, onde houver 2 com o mesmo propósito, essas pessoas farão grandes coisas, em particular em suas vidas, segundo a vontade de Deus, o que pedirem serão sucedidas, bem-sucedidas. E quando 2 pessoas concordam em tais petições ou invocações, elas conseguem também, por quê? Porque elas estão tirando Deus do centro, colocando aí as divindades, né? E tudo mais. E olha só o que diz aqui Isaías 45, verso 5. E verso 6 também. Diz: Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aí o Evangelho vai dizer que de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. O Criador está no controle de tudo, né? Nas cartas de Pedro vai colocar o império do engano, porque rejeitaram a verdade que poderiam salvá-los. E aí nós entendemos, olhando para o mundo hoje, por que o mundo está uma desgraça, vou dizer assim, como é. A palavra desgraça são pessoas que são, como é que eu coloco, desprovidas da graça de Deus. Não tem a graça de Deus, não tem a consciência. São pessoas que estão regredindo, né? E é muito triste isso. E o propósito da palavra do Senhor é nos edificar, né? Eu coloquei essas questões falando aí de alguns personagens bíblicos que tiveram suas vidas orientadas, né? Submeteram suas vidas ao Senhor. E estão aqui, né? São dignas de estarem aqui. Eu vou ler 2 Coríntios, uma exortação muito maravilhosa que também vai nos dar muita clareza a respeito do propósito do Senhor. Aqui em 2 Coríntios capítulo 3, eu vou ler até o verso 18, tá? E a partir do capítulo do versos 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente?
Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para quê? Para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultando do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto mais será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada porque é somente em Cristo que ela é removida. Novamente, o verso 14, Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o apóstolo Paulo estava com a mente do Cristo no tempo que ele ressuscita. Ele dá esse mistério para o apóstolo, porque ele tem a mente de Cristo. Ele foi dado a ele, esse presente como o primeiro. Se entende aí, porque precisava, é claro, de mentes muito esclarecidas, e houve homens que entendiam, que viveram ali naquela época do Cristo, que entendiam que algo não se encaixava como os fariseus estavam colocando. Eles estavam muito agressivos nas suas colocações, colocando o Filho de Deus como blasfemo. E eu vou ler algumas mensagens aqui para entender o porquê dessa dureza deles. Mas não foram todos, existiram homens ali, acredito, como Gamaliel, como o centurião que procurou Salvador às escondidas. Então muitos ficaram atentos,
espera aí, ele pode ser mesmo filho de Deus, porque existia a compreensão de mensagens. E o apóstolo Paulo, Saulo, sendo ali instruído por Gamaliel, tendo ali, né, a proximidade de homens que estavam à parte de instruir o povo e estar, né, por posse da leitura dos pergaminos, Paulo ele era cético também, ele era um homem que ele era duro na sua defesa, era convicto de que a lei tinha que ser preservada, os costumes, as tradições judaicas, tudo isso tinha que ser preservado. Por isso a perseguição, né? Então foi necessário que ele tivesse de modo sobrenatural o encontro com o Senhor, porque tudo que ele tinha em mente de conhecimento, de bagagem ali, seria a favor do Evangelho, porque precisa ter conhecimento, né? Então é por isso que você sempre quando a gente vai ler o Evangelho, vamos nos deparar com mensagens colocadas no livro dos profetas, colocada aqui como essa, né? As cartas aos Coríntios, falando a respeito de Moisés. E aí ele jamais falaria isso como Saulo, porque ele não tinha a revelação do Espírito. Depois que ele passa a ter, ele entende que de fato houve sim um particular de Deus com Moisés, porque Moisés e seu irmão Arão ficaram à parte de destruir o povo no que diz respeito às solenidades. É como elevar ali uma reverência de culto ao Criador, não que eles prestavam culto, mas a reverência. Teve a tenda, né? A tenda da propiciação. Tinha ali todo o cerimonial da parte do levita, no caso Arão, para entrar no lugar santíssimo e elevar as orações do povo, fazer expiação do pecado em prol do povo. Só que tudo era referência dos céus. E aí, aqui em Lucas 24, o Salvador vai colocar, eu vou ler aqui rapidinho, ele no caminho de Emaús, eu coloco ali para 2 homens. Lucas 24, que é no caminho de Emaús, a partir do versos 13, eu vou ler o 35, que diz: Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Peraí. Aqui no versos 25, diz: Ele lhe disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em todas.
as Escrituras. Então, depois que ele ressuscita, aí acredito que grande número, entre esse número, esses dois, ficaram aí entristecidos, porque muitos deles não viram o Cristo de imediato. Depois houve os relatos, né? 500 pessoas presenciaram ele subindo aos céus. As duas Marias, né? Tiveram encontro ali com o anjo próximo ao túmulo. Soldados viram, né? A pedra se mover. E os discípulos, só depois que o Salvador se encontra, fica 40 dias com eles, depois dele ressuscitar. Então, esses dois estavam tristes e eu coloquei um vídeo muito interessante. O título é Quem vocês dizem que eu sou? Bem interessante. Então coloco ele ali como profeta, porque eles não viram o sobrenatural, né? Seus olhos não contemplaram. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Louvado seja Deus. Então aqui em Coríntios, Paulo está colocando essa questão de Moisés, porque eles sabiam o que Moisés tinha escrito, né? Eles conheciam a respeito da lei cerimonial, a lei levítica cerimonial, né? Eles entendiam o que estava escrito, né? No livro dos profetas e no livro de Moisés. E eles creram na palavra maravilhosa do Filho, nos prodígios, viram sinais e maravilhas, creram que ele era diferente, né? Então, mas eles precisavam confirmar que ele realmente ressuscitara, né? Para crer que de fato ele era o Filho de Deus. E aqui é interessante que o apóstolo ele inicia colocando essa questão da carta, né? Tem algumas denominações que é necessário apresentar uma carta se você veio de uma outra congregação, né? Não é todas, mas muitas querem essa confirmação, né? É uma questão protocolar. E Paulo já está colocando aqui, como se fosse algo a regredir. Ou seja, será que o mérito tinha que voltar para o homem? Tamanha era a dificuldade que eles estavam tendo de focar e atribuir todo o crédito a Cristo. Sair proclamando mesmo, olha, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Creia, né? Aqueles que eram da linhagem judaica, ou o apóstolo Paulo foi chamado para alcançar os gentios. Houve ali uma relutância da parte de Pedro, porque eles entendiam que tinham práticas nos gentios que contaminaria por conta dos costumes e tradições. Então eles relutaram bastante para entender esse novo tempo, essa nova aliança grandiosa, como o apóstolo coloca aqui. Não desmerecendo a primeira, que foi quebrada por conta que não tinham o Espírito para convencê-los da sua condição, se arrependerem e agradar a Deus na sua atitude, em suas vidas. E o que não falta são relatos de desobediência, de queda, de morte, quando levantaram o bezerro, quando criticavam Moisés. Então o povo sempre se levantava, querendo voltar-se para os ídolos. Tudo que o Criador fez ali, não que ele agradou do derramamento de sangue de animais, mas era para manter o povo até que viesse o tempo, né, do Filho, para cumprir-se o propósito extraordinário, possibilitando aí esses que são chamados a tornar-se filhos no Filho, porque ele é o canal, ele é o nosso mediador. Então,
O propósito do Criador foi tratar pessoas, para que tenham consciência de quem Ele é, de quem nós somos e quem nós devemos nos tornar, basicamente, né? Claro que tem que explicar biblicamente. Então, o apóstolo Paulo, ele foi a pessoa preparada, porque ele era uma pessoa destemida, um homem que lutava para aquilo que ele acreditava, um homem que defendeu a verdade, defendeu a aliança, né? Até com a sua própria vida, foi até o final, seguiu o propósito do Senhor, para que hoje nós, graças a Cristo, a Yeshua, possamos meditar no Evangelho, entender, né? Entender a doutrina, entender os princípios, entender que há um caminho excelente para que nós possamos nos tornar cristãos de verdade. Então tudo isso é lindo, é maravilhoso, e a vida do cristão, ela não tem nada de uma vida tranquila, é uma vida de renúncias, é uma vida de meditação, é uma vida de responsabilidade, para que nós tenhamos um novo caráter, né? Para que a gente possa entender e ser espiritual, ter uma mente renovada e uma mente espiritual. Então o propósito do Criador é esse, tratar pessoas. Por isso o Evangelho, as cartas aos Coríntios, depende muito do... É importante buscar, né? Porque hoje tem aí documentários, filmes, que falam a respeito, né, da história, onde que está as 7 igrejas lá de Apocalipse, como que foi o início da igreja primitiva, as perseguições, tem ruínas, né? Tá a comprovação da idolatria extrema, e tudo isso foi para o chão, né? Então é importante que a gente tenha curiosidade para conhecer e ver que a Bíblia, ela é maravilhosa, porque aqui está escrevendo uma história real da humanidade. Pessoas sofreram para que hoje nós, graças, né, foram canal, foram bênçãos, foram embaixadores, como o apóstolo coloca, mas é pelo propósito do Criador, para que o maior número de pessoas sejam alcançadas. Amém? Então vamos nos atentar ao que diz aqui 2 Coríntios capítulo 3. Porque aqui, ó, o verso 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E essa conversão está escrito também no livro dos profetas. É uma conversão de seguir o caminho de vida. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Orientado pelo seu Espírito, pelo conhecimento da palavra dele. Então nós precisamos nos converter para que a gente de fato, né, não é uma conversão protocolada aí, né? É uma conversão de fato, de uma consciência de que a gente precisa se tornar uma nova criação, né? Agora eu vou aqui para João, eu li João 17, né? Agora eu vou ler João 10. Aqui João 10, a partir do versos 30. Eu vou ler na verdade eu vou ler só o versos 30 e o verso 41, tá? Versos 30 vai dizer: João 10, versos 30 e João 11, versos 41. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E aqui é a passagem que fala de Lázaro, né? Eu vou ler o verso 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Essas duas mensagens, elas são extraordinárias. Por quê?
porque era necessário esse milagre aqui extraordinário, ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. E eu entendo também que está muito associado à ressurreição de Cristo, porque atrás ele fala com os discípulos, né? Ele fala lá com eles e um deles diz assim: vamos para que morramos com ele, né? Porque ali tem uma representação espiritual grandiosa. Depois do 4º dia de morto, Lázaro é ressuscitado por Deus para que creiam que o Filho é que está ali, o Filho de Deus. Amém? E olha que interessante. Ele ressuscita depois do 3º dia e ele faz ainda mais maravilhas. Lázaro é ressuscitado depois de 4 dias. Então não há nada impossível, né? O Filho, ele ressuscitou em carne. Ele ressuscitou porque foi um milagre Lázaro ressuscitar, né? Teve que ter ali o agir do Criador, a permissão do Criador, usando o Filho, para que crescem que ele é o Filho de Deus, que ele foi enviado por Deus. Ele ressuscita porque ele é santo, né? E ele não pecou. Graças ao Criador, né? Se manteve firme, louvado seja ele. Então, aí ele pergunta aqui para os fariseus por qual dessas obras, né? Porque já tinha sido colocado no livro dos profetas. Os cegos enxergarão, os surdos ouvirão, os mancos, né, andarão. Então ele fez milagres e maravilhas. E por todas essas obras, os fariseus, os estudiosos, tinham que identificá-lo como o Filho de Deus. Mas eles se mantiveram cegos, porque eles estavam olhando para a letra, para Moisés. Eles não olharam para o cumprimento e para o livro dos profetas, né? Ou não se atentaram. Então, por qual, ele fala aqui, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E por que eles estavam assim? Aqui a afirmação dele foi: eu e o Pai somos um. Eu li lá em Isaías que Deus é único, que não há outro além dele, né? Então, na hora que eles ouvem isso, aí eles se revoltam, porque é dado como uma blasfêmia. Eles não entenderam esse detalhe. E vocês vão ver aqui por que eles não entenderam. Ó, aqui no próprio livro de João, versos 17, a partir do capítulo 17, versos 20, vai dizer: minha oração não é apenas por eles, rogo também que eles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste e os amaste como igualmente me amaste. Essa afirmação que o Senhor faz aqui, ó, no versos 22, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O próprio livro das Cartas Coríntias vai dizer que não sabeis vós que sois o templo de Deus, morada, casa, edifício, santuário de Deus, né? Nós passamos a ser, quando nos tornamos essa nova criatura, quando nos convertemos, quando o caráter
é transformado, e aí o Criador circuncida o nosso coração. Ele nos dá um novo espírito, louvado seja o Criador. Então, quando ele afirma que somos um nele, ele está referindo à questão da concordância. Um só corpo, um só rei, um só Senhor, um só Espírito, são mensagens bíblicas, está tudo em concordância. Um só Espírito, por quê? Porque trata-se da vida espiritual, da nossa vida espiritual. Então, tornar-se um em Cristo, em Yeshua, é estar em concordância com Ele, com o que Ele deu aos seus servos, né? Que está escrito no livro dos profetas, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e o que foi dado ao ministério do apóstolo Paulo, riquíssimo, precioso. Eu entendo assim, que é como eu entendo, tá? Hoje. Porque quando a pessoa inicia na leitura bíblica, ela fica confusa, é coisa com coisa assim que dá um nó na cabeça, né? Das pessoas. Mas quando você vai lendo, aí com o tempo esclarecido, você vai vendo a história sendo contada de um povo que foi separado com o propósito do Criador até que viesse o tempo da redenção. Veio o tempo da redenção, o Filho, cumpriu-se o que fora dito através de Moisés, através do livro do Patriarca, né, que no caso aí é Números, Levítico, Deuteronômio e Êxodo, né? Então ele teve a sua responsabilidade aqui, Moisés, né? E aí vem os profetas, porque o povo precisa ser sempre orientado. Quando o Filho vem, ele encontra um povo esperando um Messias que reinasse, que trouxesse um tempo de glória. Eles não entenderam a espiritualidade da letra e a necessidade de trabalhar pessoas para que as pessoas se tornassem espirituais, se tornassem membro com ele em comum acordo, para que então entendesse que aqui ele não está blasfemando. Aqui não está dizendo que é Deus que está pisando na terra. Aqui ele está dizendo que ele está com o Espírito de Deus, que ele está com a permissão, porque em Isaías 9 diz que o Senhor colocou todo o poder e autoridade sobre os ombros dele. Então essa nova aliança ela foi comprada com sangue precioso do justo, do Filho Yeshua, Filho de Deus. Estabelecida agora todos, sem exceção, tanto os anteriores ao tempo dele, como depois. Por isso que a história é datada como antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nos submetamos a Ele, a sua mensagem. Sejamos transformados pelo Espírito Santo e pelo que diz a mensagem. Porque nossa vida aqui é como a relva, como diz a Bíblia. Então tem que ter um propósito, a gente tem que entender qual é esse propósito. O propósito de Deus em nossa vida, nos salvar, né? Louvado seja Deus por isso. Entendendo tudo isso, se compreende o amor de Deus e a sua justiça, a sua fidelidade. E ele trabalha todo o tempo. Do mesmo modo, tem os rebeldes, sim, em grande número, que distorcem a palavra porque não entendem a palavra do Senhor. Não entende o agir, o mover de Deus. E Deus estava trabalhando ali no Filho o tempo todo, porque ele não descansa, né? O tempo todo, para exortar, para transformar o nosso caráter. Amém? Vou voltar aqui para Mateus. Ver se dá tempo, gente. Mateus 18, versos 19. Mateus 18, versos 19 e 20.
Não, não é esse não, é outro aqui, peraí. Mateus 12. Mateus 12, 25. Mateus 12, 25 diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que os expulsa demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Lá, onde eu li, em João, ele está colocando: por qual dessas obras vocês me julgam? Porque testificava que é o Filho de Deus pelas obras, né, extraordinárias. E aí eles questionam, né, esses milagres, tudo isso é feito por intermédio do Beelzebu, do demônio. Aí ele coloca, né, e é muito interessante essa colocação do Salvador. Como é que Satanás vai trabalhar contra ele mesmo? Hoje em dia, falando hoje, como que os insensatos, os tolos, os incautos, né, que não têm conhecimento e estão vivendo em caminhos obscuros, como que eles vão trabalhar contra eles mesmos? Embora já estão, porque estão no caminho de morte. Mas eles não vão fazer algo diferenciado contra eles. Eles não vão ser a favor da verdade contra aquilo que nós entendemos como mentira, porque tudo é uma questão de como se vê, né? Como se está vivendo. Então o que acontece é que existia ali uma dificuldade deles aceitarem a verdade e olharem para si e verem que o Senhor é santo e que eles, em um ponto ou uma situação ou outra, estavam